Hoje é sexta-feira e, como todos sabem, sexta-feira é dia de colunista. E hoje vamos receber mais uma vez o nosso colunista, o consultor empresarial Luiz Campassi, que promove o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas por meio de suas atividades profissionais. Campassi falou há algumas semanas, aqui no Primeira Página, quais são as competências necessárias para o profissional do futuro esse que já começou. E ele vem falando em cada semana sobre cada uma dessas competências. Já falou sobre a resiliência, sobre a antifragilidade, sobre a zona de conforto e na semana passada falou sobre a criatividade. E para concluir o tema sobre criatividade, hoje nós vamos falar sobre como criar um ambiente e também sobre a cultura para a criatividade nas empresas. Desde já, professor, um bom dia, seja bem-vindo aqui em nossos estúdios. Bom dia, Tony, Marquinhos e a todos. Professor, e hoje então vamos dar continuidade naquele tema da semana passada? Sim, dado essas mudanças pelas quais o mundo passa, torna-se absolutamente necessário a prática das inovações. E para que ocorram inovações, é necessário a criatividade. Professor, então, para a gente começar a primeira pergunta aqui, falando a respeito disso, a inovação e a criatividade se torna mais importante com a pandemia? Sim, sem dúvida. Durante a pandemia e principalmente depois da pandemia também, para que as empresas, os empreendedores, comerciantes, os microempreendedores individuais, para que todos possam se aproveitar das novas oportunidades que surgem e também se defender das novas ameaças, né? Professor Campassi, nós temos, além dos nossos ouvintes no dia a dia, temos também muitos empresários nos acompanhando, principalmente às sextas-feiras, porque a gente foca mais no lado também ambiente empresarial. E quando você fala sobre criar um ambiente e cultura, para a criatividade nas empresas, o que seria uma cultura nas empresas? De uma forma assim bem simples, cultura é um modo de fazer as coisas. É como a empresa faz as atividades dela acontecerem. É como o dia a dia acontece, né? É até um termo em latim, né? Muito usado, é o modus vivendi, né? Então isso é a cultura, é aquela prática constante. E ela é composta de símbolos, dos valores dos seus empresários, dos seus procedimentos, suas normas, enfim, aquela prática constante do dia a dia. E o ambiente também é absolutamente importante, porque todos nós, seres humanos, somos muito influenciados pelo ambiente em que vivemos. Eu, por exemplo, pude testemunhar. Eu morei em São Paulo durante 3 vezes, né? Num total de 12, 13 anos. E eu constatava o seguinte, que o metrô de São Paulo é um dos mais limpos do mundo. Assim, incomparavelmente, mas não dá nem para comparar com o metrô de Nova York. Mas não só de Nova York, mais limpo até do que o de Paris, o metrô. E o trem é absolutamente sujo, uma bagunça, lata jogado, embalagem de salgadinho, canudinhos, enfim, uma imundície. E as mesmas pessoas, no mesmo dia, se utilizavam do trem e do metrô. Então, eu estou colocando isso para ver o quanto forte é a influência do ambiente. Então, a mesma pessoa entrava no metrô e via aquele ambiente organizado, ele se comportava de uma forma. A mesma pessoa, ao entrar no trem, ao usar o trem, se comportava de uma forma totalmente diferente, né?
Podemos dizer e também comparar no momento que estamos vivendo, fora da empresa, desse setor, né, professor? Se a gente começar a criar uma cultura de todo mundo utilizar a máscara, usar o álcool em gel, e um for vendo o outro fazendo isso, todo mundo vai fazer igual, né? Mas só que dessa situação que estamos, cada um pensando de um jeito, cada um faz o seu jeito e não sai nada certo. É praticamente a mesma coisa, né, professor? Exatamente. Então, emendando isso com a pergunta do Marquinhos, tem países aí que têm a cultura de usar máscara para fins de poluição, para fins de se proteger de um resfriado, de qualquer vírus, né? A própria China, o Japão, a gente já via antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia, exatamente. Já via alguém assim, alguma matéria, até na TV, a gente via, pessoa passando ali com a máscara e tal. Mas isso é cultura, né? Mas esse exemplo aí do metrô que o professor disse, eu também tive muita oportunidade de utilizar bastante o metrô lá em São Paulo durante praticamente 2 anos. Pouco tempo, mas toda semana eu estava lá. E isso há alguns anos atrás, tá? Não estou falando recentemente. Mas realmente a gente notava que tinha essas duas situações, né? Você tinha uma certa estrutura que funcionava, mas quando saía da estrutura, enfim, e a gente barrava com a situação onde o povo vive, né? Onde a sociedade, às vezes, algumas pessoas, elas não conseguem entender, né? Qual que é realmente o correto para agir naquela determinada situação, né? A gente via, às vezes, realmente pessoas que fazia de conta que tava lá na sua casa, no quintal da sua casa, né? Terminava de tomar um refrigerante, tava ali no meio do povo, já jogava no canto ali. Isso aí acaba trazendo uma certa... desencadeando outras situações, né? Que chega-se ao ponto de a gente ver e falar, puxa, como é que nós estamos vamos dizer assim, no mesmo ponto, mas existem duas variáveis, né? Um ponto aqui positivo e um negativo. Sim. O Japão, ele foi destroçado militarmente, economicamente, moralmente em 1945. Em 1980, ele já era um fenômeno em termos de competitividade mundial. Ele já tinha se reerguido e fazia produtos com melhor qualidade, com melhor preço do que a Europa, do que Estados Unidos, e vendia nesses locais os seus produtos. Em apenas 35 anos, ele tornou-se líder mundial. Gerou uma crise de competitividade em todo o Ocidente. Tanto é que na década de 90, o Ocidente teve que adotar muitas inovações, né? Tipo downsize, reengenharia, terceirização, análise de valores, enfim, uma série de técnicas para diminuir os custos. E o Japão, dentre tantas coisas que ele ensinou para o mundo nesse aspecto empresarial, ele ensinou a importância do ambiente. Então, a organização e a limpeza dentro das empresas influenciam diretamente a qualidade dos produtos, influencia diretamente um clima, um relacionamento entre as pessoas sem conflitos e assim por diante. Professor, então, como consultor empresarial, certamente o senhor conhece a realidade de muitas empresas. Existe uma prática de criar um ambiente e uma cultura para a criatividade no dia a dia das empresas? Bom, podemos dizer o seguinte: as empresas que têm uma gestão profissionalizada, ou seja, uma administração profissional, elas valorizam isso e cada uma está em um estágio. Algumas estão muito bem adiantadas, né? Algumas estão nesse caminho para implantação e muitas
ainda não tem assim de uma forma muito destacada. Agora, por exemplo, nesse primeiro campo aí, nesse primeiro time, eu participei de um evento sobre inovações e lá estava um executivo da 3M. E o executivo nos contou que a cultura da 3M é tão voltada para a inovação, tão voltada para a criatividade, que quando eles fazem o orçamento da empresa, já é uma cultura, um procedimento natural deles. É tipo assim, no mínimo 25% do que eles vendem, ou irão vender no próximo período, tem que ser faturamento de produtos desenvolvidos, produtos criados nos últimos 3 anos. Então vamos supor que a 3M, um exemplo, tá? Vai faturar, por exemplo, 800 milhões no ano tal. Desses 800 milhões, eles mesmos dão a obrigação para eles de que 200 milhões, portanto 25%, sejam consequência de produtos e serviços desenvolvidos, criados nos últimos 3 anos, né? Bom, agora, as empresas que não têm administração profissional, e em especial essas empresas de dono, empresas familiares, essas não. Essas, muito dificilmente a gente encontra alguma. Não vou dizer que não tem, mas é muito raro, muito raro. Agora, por que essas empresas, então, podemos dizer familiares, né, não valorizam essa criação desse ambiente aí de criatividade? Por quê? Uma boa pergunta. Porque nessas empresas é muito valorizado a disciplina, a ordem. Então, os funcionários que cumprem as regras, que cumprem as normas da empresa, que cumprem os procedimentos, são valorizados, são incentivados a andar dentro das regras da empresa. E valorizam muito o passado, muito a história. E não é tão raro o próprio dono da empresa falar, não, mas eu estou aqui há 30 anos e sempre fizemos isso, né? Então, e para ter criatividade, obviamente, não pode ter só procedimentos em conformidade com o passado. Não pode ter procedimentos, comportamentos em conformidade com regras pré-estabelecidas. Então precisa que haja um incentivo para as pessoas a ousar, né? Eu tenho um slogan que eu uso muito, né, nos meus cursos, onde eu trabalho. Ouse ir além. Ouse ir além, que o universo vai lhe dar forças e recursos para você continuar vencendo, né? E nessas empresas não se toleram os erros, né? E quando se trata de criatividade e inovação, é óbvio que de vez em quando vai dar certo, de vez em quando vai dar errado. Mas aquelas pessoas, por exemplo, que faz 10 coisas do mesmo jeito de sempre e não comete nenhum erro, é mais valorizado do que aquelas que faz 10 coisas, por exemplo, 5 novas, 4 com resultado muito positivo e uma com resultado negativo. Então, não há, assim como nós falamos do metrô, né, que a pessoa, ao entrar no metrô, já vê que está tudo limpo e ele tem aquela motivação, aquela predisposição de manter o ambiente limpo, continuar com o ambiente limpo, o que as pessoas fazem? Adaptam-se à cultura da empresa. Cultura essa de cumprir normas, de cumprir regras, de viver do passado. Né? E o senhor teria algumas dicas para uma empresa que deseja criar esse ambiente, essa cultura de criatividade em seu dia a dia, professor? Sim. Eu até me permito, antes de eu dar as dicas, deixa eu dar mais um exemplo aí. Nós, seres humanos, nós somos atraídos pelas novidades, pelas mudanças, pela curiosidade, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, nós íamos ter que comprar um jogo de sofá, um jogo de sofá. Aí minha esposa, na quinta-feira à tarde,
ela andou pelas lojas lá e em uma determinada loja ela escolheu o sofá. Olha, nós vamos ficar com esse daqui. Sábado de manhã a gente vem aqui, faz a compra, faz o pagamento. Ok? Ok. Aí quando chegou no sábado de manhã, isso foi quinta-feira à tarde. Aí nós fomos lá na loja, era uma loja grande, tinha uns 3 ambientes assim grandes, né? E a mesma vendedora que atendeu minha esposa estava nos atendendo. Me lembro bem que até era uma ucraniana, essa moça. O nome dela é Irina. E daí nós fomos lá no lugar do estofado, que minha esposa me levou, e não tinha nada, estava tudo diferente. E aí a própria vendedora estava com dificuldades de encontrar onde estava aquele estofado, aquele sofá, né? E ainda, de uma forma até infeliz da parte dela, contrariando os objetivos da empresa, ela falou assim, aqui é uma bagunça, rapaz, aqui é uma bagunça. Tem uma equipe da noite que vem aqui e muda tudo de lugar, né? Muda de lugar. Então eu só estou contando isso para você ver que o próprio empresário lá, ele não queria que a mesma aparência da loja, o mesmo layout, os mesmos produtos ficassem nos mesmos lugares, para que desse uma ideia de mudança. Uma ideia, olha, que ela já vendeu, viu? Uhum. Entendeu? Um outro exemplo também são concessionárias de automóveis que deixam lá aqueles carros lá no seu showroom, mas que constantemente, a cada 2 dias, por aí, eles mudam os mesmos carros totalmente de lugar. Então quem passa lá em frente à loja, ou quem entra na loja, vê que existe uma rotatividade. Dá até a ideia que eles estão vendendo muito, né? Porque não para carro nenhum lá. Não é que não para, é que está em lugar diferente. Então, eu só estou contando isso, a prática de uma gestão voltada para criar um ambiente. Então, quando o próprio funcionário vê isso, ele é estimulado a agir com um procedimento diferente, para criar uma embalagem diferente, fazer uma entrega diferente, criar daqui a pouco um prêmio, um incentivo, um concurso, enfim, fazer alguma promoção para que não fique a repetição das mesmas coisas. Agora, voltando aí em termos de que você perguntou aí das dicas, né? Isso. Então, vamos lá. O primeiro assim, desafio, que acho que até já ficou implícito no que nós já falamos até agora, é que o empresário, os executivos da empresa não podem impedir, né? Não pode inibir a vontade das pessoas em gerar inovações. Pelo contrário, precisa que haja incentivo para isso, que haja, inclusive, tolerância aos erros, né? E há empresa que cria até prêmio em dinheiro para aquelas ideias, né, que os próprios funcionários dão para os inovadores. E acaba gerando resultado, acaba gerando faturamento, acaba gerando lucro para a empresa. Então, o primeiro lugar é não travar, não inibir as pessoas de serem criativos. Eu quero fazer também aqui uma fala, o seguinte. Em 1986, eu fui contratado para ser gerente geral de recursos humanos de um grupo de 14 empresas lá no Rio Grande do Sul. E aí o presidente, de uma forma, não estava previsto a conversa com ele. E daí ele me perguntou assim, falou, Campassi, o que nós vamos fazer aqui para melhorar nosso resultado? E essa empresa tinha 3.000 funcionários, né? E eu não sabia direito o que responder. E daí eu falei assim, seu Celso, quando a gente contrata os empregados, normalmente a gente paga pelos serviços braçais, pelos serviços operacionais, paga pelo músculo deles. Uhum. Mas junto com os funcionários vem um cérebro, e vem um cérebro de graça. Então, precisamos ter inteligência de fazer com que esses funcionários utilizem cada vez mais o cérebro deles para nos ajudar nos resultados. Bom,
Eu até gostei da minha resposta, até eu mesmo gostei, né? Bom, aí passado mais uns 15 anos, aí eu melhorei isso daí. Então agora eu falo o seguinte, que quando a gente contrata, paga pelos músculos, mas junto vem um cérebro e um coração, e vem grátis. Então é inteligente o empresário, é inteligente o executivo, o diretor, o gerente, que estimula os seus liderados a se apaixonarem pela empresa, se apaixonarem pelo aquilo que ele faz, terem orgulho de onde eles trabalham, né? E serem incentivados a usar o cérebro para gerar melhorias. Então eu apenas estou dando esse exemplo, né, real, que é o primeiro item, né? Um segundo item, a empresa precisa comunicar claramente para todas as pessoas. Olha, aqui na nossa empresa, nós valorizamos e incentivamos a criatividade. Então precisa as pessoas saberem, para não cair naquilo que eu falei agora há pouco, de valorizar a disciplina por cumprir as normas que já existem há muito tempo, né? Uma outra dica é criar mecanismos, e nisso eu já implantei em diversas empresas, mecanismo para que todos os funcionários de todos os níveis hierárquicos, mesmo em indústria assim, de 200, 300, 500, 1000 funcionários, que seja um mecanismo simples, mas que eles possam dar sugestões, dar ideias de melhorias na empresa. E esse mecanismo precisa ser simples, mas que seja direto. Não pode ser limitado pela hierarquia. Porque senão tem lá, vamos supor, o dono da empresa, depois tem o diretor, abaixo do diretor tem o gerente, depois tem o supervisor, depois tem lá o operador. Então, as ideias do operador muito raramente chegam. Às vezes a pessoa tem até receio, medo, né, de fazer diferente, né? Então, tem receio de fazer diferente, pode até de medo de ser punido. Exato. E as ideias dele não chegam, né? Às vezes ele tem muitas ideias, mas a própria estrutura, o seu supervisor, o seu gerente, poda, né? Então precisa ter esse mecanismo que todas as pessoas possam encaminhar sugestões, né? E que haja um incentivo para eles encaminhar sugestões e que haja um feedback, que haja um retorno das ideias de cada um. Claro que dentro de tudo isso tem que ter uma regra, né? Então, sim. senão cada um chega na empresa fazer o que quer, né, Tony? Não. Eles fazem sugestões Isso. de melhorias, Uhum. né? E quando eu implanto isso, eu faço bem claro um manualzinho de procedimentos, como vai ser feito, quem é responsável pelo quê, o fluxo, né? Bom, o que mais? Eu até tinha feito uma colinha aqui, só um minutinho. Agora vem muito ligado ao que você falou. E precisa também que haja um controle dessas atividades e os resultados. Então, há empresas, voltando àquela outra pergunta que o Tony fez, há empresas que destinam um determinado tempo, né, para criatividade. Tem empresas que estabelecem, olha, 20% do tempo você vai trabalhar para buscar criatividade, né? Bom, 20% acho que até muito, né? Mas tem empresa que coloca 20%. Agora, precisa que haja um controle, né, sobre os resultados que isso está dando, né? Então precisa que haja uma gestão. Ainda voltando nas dicas, vou repetir o que já falei diversas vezes. Tem que haver o incentivo para as pessoas criarem. Tem que haver incentivo. E tem que haver reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser o feedback, falar, olha, recebi aquela sugestão muito boa, tal. Olha, agora não é o momento, mas gostei muito, né? E tem empresas que, inclusive, pagam, como já falei, né? Pagam, reconhecem até pagando algum valor como uma partezinha do resultado que vai dar. Mas o importante, já que estamos falando de cultura, é que a empresa
precisa agir em todos os momentos, em todos os lugares, de forma coerente com essas diretrizes. Professor, nós estamos com o tempo estourado, mas antes de finalizarmos, o senhor poderia, além dessas diretrizes, dar algumas dicas ou sugestões mais concretas, se assim podemos dizer? Então eu acho que essas que eu já passei, eu coloquei algumas assim, bem em termos de diretriz, como não travar, não inibir, mas essas últimas que eu coloquei, eu acho que são suficientemente claras para quem tiver interesse de operacionalizar uma busca, né, para criar um ambiente e para criar uma cultura de inovação em sua empresa, criar um ambiente, uma cultura de criatividade, né? Professor, então, mais uma vez, queremos agradecer a participação do senhor e já está preparando outros temas para as próximas semanas, né, professor? Ah, sim, sim. Nós vamos caminhar aí falando sobre essas competências, essas habilidades tão necessárias e tão possíveis de serem praticadas. As pessoas precisam conquistar essas habilidades. E todas as habilidades são desenvolvíveis, né? Não é coisa de gênio, coisa que já nasce assim, não. Basta a pessoa querer e se dedicar, né? Exatamente. Professor, então, um bom dia e um ótimo final de semana para o senhor. Para vocês também, um ótimo dia, um ótimo final de semana e para todos os ouvintes.